Vamos seguindo com o nosso programa e hoje nós temos a satisfação de receber aqui no programa um dos maiores especialistas em solos da América Latina. A gente vai conversar com o diretor técnico do GAAS, o senhor Ivo Frari, que vai participar com a gente via internet. Senhor Ivo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para a gente falar de um assunto muito interessante, que é a importância da correção do perfil do solo para fazer frente aos estresses hídricos, e vamos falar também de agricultura sustentável, agricultura regenerativa e outros assuntos mais que interessam ao nosso produtor rural. Bom, para a gente começar, seu Ivo, vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas sustentáveis para a agricultura e também produção agroalimentar atual no Brasil. Quais seriam essas boas práticas? Olha, nós não devemos esquecer que as boas práticas são o uso de corretivos de solo, calcário, gesso, remineralizadores. Corrigir o perfil é dar estabilidade ao sistema de produção, é fazer com que a produção não caia por qualquer estresse hídrico. Eu tenho viajado aí muito, estava na semana passada em Pernambuco, em agricultura, e o problema deles é praticamente igual ao centro e sul do país. O pessoal não corrige o perfil do solo. Aí você não elevando o pH do solo, não colocando o cálcio em profundidade, o sistema plantas não desenvolvem. Pelo que eu entenda, a seca no mundo ela ocorre de cima para baixo. E a fertilidade está basicamente na parte superior do solo. E como as plantas sofrem muito quando ocorre um estresse. Nós temos um grupo aqui nos Campos Gerais do Paraná que está fazendo 31 anos de pesquisa. Atendemos uma área de 65 mil hectares. O grupo chama-se GATT, Grupo de Agrônomos e Técnicos de Tibagi. E a nossa grande trunfo nesse período é entender que se não corrigir o perfil do solo, no mínimo até 1,20 m para a cultura de grãos e 1,5 m a 2 para a fruticultura, você não vai atingir o objetivo almejado. E por que essa correção do solo, do perfil do solo, não está acontecendo da forma como deveria? Ela não está, infelizmente, por quê? Porque as doses recomendadas de corretivos são insignificantes. Então, com essas pequenas doses de corretivo utilizados, e muitas vezes o produtor cota preço e não cota calcário, você tem que pegar um calcário que tenha um PN alto, um PRNT bom e um PN, poder de neutralização. Então, utilizando essas doses, não consegue descer. Então, quando você usa, por exemplo, o calcário, eu uso o calcário quando o meu pH não atingiu o nível que eu almejo. E um nível bom de pH para solos tropicais como os nossos é um pH, lógico, dependendo do teor de argila, é um pH que vai de 5,7 a 6, 5 e 5 cloreto de cálcio. Então, você pega a análise, por exemplo, eu tenho análise aqui aí da região de Goiás, e você vê que está corrigido apenas até 40 centímetros. Então, é uma correção muito superficial. Qualquer coisa que ocorra, não adianta você investir em NPK se você não investiu antes nos corretivos e nos utilizadores. O calcário, o pó de rocha, mas principalmente o calcário, que também é uma rocha, eles são corretivos. Se usado em grande dose, eu vou conseguir atingir um perfil mais profundo. E isto me dá estabilidade, me dá tranquilidade na produção. As pessoas valorizam muito
produtos do tipo MAP, os fertilizantes MAP, DAP, triplo, cloreto, do que na realidade tem que gastar mais em calcário, em gesso, em remenizador, do que nos fertilizantes. Então, ali foi bem ensinado e a lição não está sendo praticada. Eu tenho um trabalho desenvolvido no Paraná, da Universidade de Osnabrück, na Alemanha, e a pergunta que ele me fez quando eu fui receber uma homenagem na Universidade da Alemanha, como é que você conseguiu jogar 29% de... A resposta foi curta e seca, como italiano, é não fazendo apenas o extremamente necessário. Tem que fazer completo, a correção tem que ser de cima a baixo. A raiz da planta só cresce quando o cálcio... Se o cálcio é imóvel na planta, pouco móvel no solo. Então, eu tenho que utilizar, quando eu pegar almejado, que eu queira, aquilo que eu falei de 5,7 a 6, para poder ter eficiência agronômica dos fertilizantes utilizados. O fósforo no Brasil, a eficiência agronômica dele não passa de 50%. Por quê? Porque está faltando correção. O fósforo está preso em óxido de ferro, está preso em cálcio, está preso em alumínio, quer dizer, o fósforo está algemado. Ele é tão escasso e tão necessário para a planta. Excelente. Vamos falar um pouquinho sobre o que tem sido observado com relação à cobertura de solo, seu Ivo. A cobertura, olha, a cobertura de solo está para o solo como a pele está para o corpo humano. Você tirou a pele nossa, nós estaremos mortos. Então, a cobertura de solo é essencial para quê? Diminuir a amplitude térmica dessas altas temperaturas, diminuir a evaporação, melhorar a condição do solo. Sabemos que 94% da produção de uma planta, ela vem do oxigênio, hidrogênio e carbono. 94%, 6% é os demais minerais, sendo que o cálcio representa 50% dos 6% de todos os minerais. Então, olha a importância do cálcio. E hoje, na modalidade do gás que a gente está defendendo, é o plantio verde no verde. Onde você tem condição de chuvas, de água, é manter o solo verde o maior tempo possível para que eu possa estar produzindo. Os resultados da raiz vão ser ricos em açúcares, em carboidratos, alimentar as bactérias no solo. E quando eu não tenho isso, as bactérias, o nível de bactérias cai violentamente. Muito bem, seu Ivo. Vamos falar agora sobre a questão do calcário. Quando usar calcário? Porque nós temos pesquisadores dizendo, olha, nós vamos ter problema com calcário, porque tem solo que não precisa mais de calcário e tem gente aplicando mais. Já tem outros que divergem, dizem, não, é preciso aplicar mais, não podemos parar de aplicar. Então, pelo menos aqui na região, está tendo uma certa divergência aí e uma disputa. Mais calcário, menos calcário, vamos parar por aí. Qual que é a opinião do senhor, já que o senhor é um dos maiores especialistas em solos da América Latina? Olha, eu digo o seguinte, eu estava dando uma palestra lá em Uberlândia, fiz uma brincadeira com os produtores, falei o seguinte, olha, vocês têm 3 lugares para gastar o dinheiro que vocês estão com fósforo solúvel, num solo com 70% de argila, e passando graniladora. Vocês têm asilo, e a outra palavra eu não vou falar, para gastar dinheiro. Mas não faça isso. Não faça isso. Assim, a eficiência agronômica, antes utilizada, seja macro ou micro, ele está exatamente na elevação do pH. Então, eu vou olhar aqui numa tela que eu vou encontrar agora,
uma análise aí da região deixa eu ver aqui, de Rio Verde, onde foi... A amostra de solo do povo é de 0 a 20, 20 a 40 no máximo, quem faz. E eu costumo fazer análise de solo, dependendo da cultura, tipo fruticultura, até 3 metros de profundidade. Então, esta análise aí me deixou assustado, porque você não tem... Eu cheguei nela, você não tem cálcio em profundidade. Então, como é que você vai querer ter uma produtividade garantida se você não botou a dose de calcário? Então, esse negócio de calcário em baixa quantidade, me perdoe de coração. Então, a academia, a ciência nos ensinou. Não eleve muito, não eleve o V%, como se V% mandasse alguma coisa. O que me interessa é a saturação de cálcio, magnésio e potássio na CTC. As bases são essas. E não olhar o V como um todo. Eu posso ter um V% de 80% e ter, como eu vi aí em Goiás, 70 de cálcio, 4 de magnésio, 1 de potássio e um pouquinho de sódio. Então, completamente desequilibrado. Então, a dose deve ser grande se a análise do solo mostrar. Mas se a análise não for estratificada de 0 a 10 centímetros, para saber onde se encontra a matéria orgânica e o fósforo. O fósforo também não é móvel no solo. Então, ele está em cima. E a planta, quando dá seca, a seca dá em cima, embaixo não tem fósforo. Como é que a planta vai suprir de fósforo? Então, as minhas análises, elas vão assim, de 0 a 10, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100, 100 a 130, 130 a 150, por exemplo, para saber o que se passa. Eu tenho um exemplo do Xingu, onde eu trabalhei, que a 1,50 m eu tinha 7,5% de potássio na CTC, e de 0,20 eu tinha 1,5% na CTC. Por quê? Porque não faziam coberturas verdes para trazer aquele potássio que estava escapando do sistema. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Hoje nós estamos recebendo via internet Ivo Frari, conversando com a gente, trazendo informações importantes para a otimização do nosso agronegócio, principalmente para a nossa agricultura sustentável. Diante de tudo isso que o senhor falou aqui, senhor Ivo, a análise de solo é um grande GPS para o produtor rural, né? Exato. É a primeira ferramenta que nós temos para usar, é ela. Mas ela não é tudo se não for acompanhada de análise foliar. Eu posso ter uma fertilidade alta no meu solo, em profundidade, tudo está normal. Mas se a planta não está conseguindo extrair por um motivo ou outro, análise foliar que vai indicar. Então, devemos usar mais análise foliar. Está sendo usado muito pouco análise foliar, para poder entender cada elemento como se comporta. Por exemplo, boro é um problema no terreno. Mas como é que se movimenta o boro em período de seca? A planta não tá conseguindo absorver o boro do solo. Você pode fazer um complemento foliar do boro, na medida que entra com um fungicida, um inseticida ou um herbicida, se necessário for, em função da análise da foliar. Excelente. Muito bem. Bom, vamos falar também sobre a utilização do gesso. Quando utilizar gesso? Bom, vamos lá. Eu atingi meu pH ideal para que a eficiência agronômica de todos os macronutrientes seja atingida. Mas daí vem a ciência e diz, você levou mais o pH. Você vai ter deficiência os metaleiros, zinco, ferro, cobre e manganês. Ora, os micros são micros na dose, são micros no preço. Eu posso, dependendo da fonte, eu posso utilizar na semente e na parte aérea. Só que os microelementos, eles são tão importantes na fisiologia da planta
como os macros. As atividades enzimáticas ocorrem em função deles. Por exemplo, vamos pegar o milho. O milho é uma cultura que exige muito zinco, né? Mas o milho também exige muito um macro chamado magnésio. Se eu tenho magnésio no solo, que é o macro, eu não tenho uma eficiência agronômica boa do fósforo. Ele é um carreador de fósforo. Então, podemos até fazer complementarmente, entra até uma fonte via foliar de magnésio, apesar do macro. Muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre a descoberta japonesa. É um nome até diferente, né? Essa nova descoberta japonesa aí, Yamakawa Program, é isso? Exatamente. Nós estivemos há um mês atrás no norte do Japão, de Hokkaido, cientista que se esse cara confirmar, e nós já estamos confirmando no Brasil, essa ferramenta, ele merece um prêmio Nobel, eu me dizer isso, porque você evitar consumo de óleo diesel, gradeando, escarificando, subsolando, nivelando, mexendo com a parte física. Esse mestre é uma pessoa, um QI fora do comum, ele não é da área agronômica, ele não é agrônomo, ele não é técnico, ele não é... Ele é um classificador de fungos. E é uma pessoa com um QI acima de 160. E um professor da universidade deu de 2 meses para que ele descobrisse uma maneira de não utilizar mecânicas para descompactar. O compactado é um solo com baixa oxigenação. Baixa oxigenação no sistema radicular, quando chove muito, você tem um acúmulo de água. Vamos supor que a compactação esteja lá com centímetro. Aí você acumula água, essa água expulsa o pouco de oxigênio que tem no solo e abre-se a porta para a entrada de doenças nas plantas. Então, uma bactéria fotossintética, leveduras, e o chamado sopa da terra, que é uma técnica que você utiliza, tem que aplicar em pivô ou com pulverizador. Por que devemos aumentar a matéria orgânica? Que matéria orgânica, meu amigo? 1% de matéria orgânica, eu consigo acumular 175 mil litros de água por hectare. E para você ter atividade biológica intensa, e nós estamos dentro do gás, ou mesmo, em particular, trabalhando em cima das fábricas on-farm, mas não adianta você ter produção on-farm de bactérias, trabalhar com bactérias, com fungos, com toda a gama, se você não trabalhar primeiro com as plantas, ter muita planta, ter muita palha, ter muita microbiana, ter muito exudato para que esses micro-organismos possam se alimentar. E os micro-organismos, eles estão protegidos quando você tem a matéria orgânica em abundância. Então, eu diria o seguinte, o Brasil destruiu a matéria orgânica em bioma, seja cerrado, campo ou floresta tropical, e agora estamos tentando recuperar. Mas para recuperar isso é um trabalho caríssimo, longo. Se não usar todas as ferramentas, você não atinge num espaço de tempo curto. Nós temos propriedades aqui no Paraná que está com 196 toneladas de carbono sequestrado. E a média é muito inferior a isso, trabalhos coletados por uma multinacional. Bom, estamos quase caminhando aqui para o final da nossa entrevista de hoje, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta aqui muito boa, a gente escuta muito isso dos produtores rurais, falando sobre milho safrinha. Por que o produtor rural ainda não consegue colher 200 sacas por hectare, mesmo quando chove tão bem quanto choveu na safrinha deste ano? Por que a gente não atinge esse nível aí de 200 sacas por hectare, seu Ivo?
É uma pergunta, mas tem gente aí em Goiás, aí em Rio Verde, que já atingiu, aí Mineiros, aí, que já atingiu essa meta. Por quê? Porque não corrigiu o perfil do solo como deve ser corrigido. Assim, a raiz, se você tem cálcio em profundidade, você não tem impedimento físico, que é a compactação. Você não tem impedimento químico, que é o alumínio, que você eliminou com a calagem e com a gessagem. Você não tendo isso, você tendo esses elementos em profundidades, você tem raiz em profundidade. Isso estabiliza, porque vocês têm uma amplitude térmica espetacular aí na região Rio Verde, Jataí, Mineiros e Montevidéu. Vocês têm uma amplitude térmica fantástica, sinto inveja de vocês, porque eu trabalhei 5 anos no Xingu e eu produzia a quantidade de milho que vocês produzem no Xingu a 270 metros de altitude. Imagine o que a planta acumula de dia perde à noite, porque o calor à noite é insuportável. Então, porque lá eu corrigi o perfil como eu corrigi aqui no Sul. Então, o nosso trabalho, eu estou negociando a minha ida a Rio Verde para prestar serviços aí na região. Então, a negociação está adiada, tomara a Deus que dê certo, para concretizar, para mostrar. Eu não tenho que provar nada, eu já servi a pátria amada, como diz o Raul Seixas. Mas o produtor não pode deixar de produzir mais com custo menor. Porque não adianta produzir 200 sacos por hectare e gastar 180. Não adianta. As pessoas acham que jogando mais fósforo, mais potássio, trabalhando isso, não resolve. É correção de perfil do solo. É plantas de cobertura, é atividade biológica intensa, fazer com que a planta suporte um estresse. Para nós aqui dos Campos Gerais do Paraná, falar em estiagem em milho, tem que estar acima de 30 dias. Porque se você não corrigir o perfil, daí você vai reclamar com 10, 15 dias que está faltando chuva e o milho está em ponta de murcha permanente. Excelente. Bom, o tempo aqui passa rápido. Eu quero agradecer aqui o diretor técnico do GAS, que é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável e também um dos maiores especialistas em solo da América Latina. Senhor Ivo Frari, gratidão por essa manhã de tanto conhecimento e eu espero falar com o senhor em breve. Muito obrigado. Quando vier a Rio Verde, estaremos aqui aguardando o senhor. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Grande abraço.